Olá, um bom dia para você. Hoje, domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos à nossa reflexão. Nós vamos continuar hoje refletindo sobre o batismo com o Espírito Santo. Já temos um vídeo gravado. Você pode ir em Vera Reflexões, espaço Reflexões, lá no YouTube. Já temos mais de 200 mensagens gravadas. E você pode ir acompanhando as nossas mensagens para você ter mais conhecimento da palavra de Deus e crescer espiritualmente na presença do Senhor. Então, nós vamos ver hoje algumas manifestações do Espírito Santo em algumas passagens bíblicas. Nós já sabemos que o batismo no Espírito Santo é uma experiência impactante da nossa vida. E o batismo é esse primeiro momento que você vive, essa experiência nova. O primeiro momento é chamado de batismo. Você vai ter uma experiência forte com o Espírito Santo. Você pode começar a engrandecer a Deus, falar em línguas, falar profecias. Tudo isso são evidências que o Espírito Santo está com você. E essa primeira não só está com você, mas está se manifestando através de você. E essa primeira experiência é chamada de batismo. A partir daí, nós temos que continuar buscando ao Senhor, conhecendo a sua palavra, refletindo na sua palavra, nos consagrando cada vez mais, para começarmos a ser, a cada dia, mais cheios do Espírito Santo. O batismo não vai lhe encher totalmente do que Deus quer encher a você. Você é um santuário de Deus. Quando você reconheceu, recebeu aquele toque divino para você crer em Jesus como seu Salvador, que é o batismo em Cristo, você se tornou um santuário de Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo começou a morar dentro de você. Mas agora, o Espírito Santo que já está em você, ele quer se manifestar com poder, ele quer se manifestar com glória, ele quer se manifestar para que você tenha uma eloquência na palavra, que você possa evangelizar outros, que você possa curar enfermos, expulsar demônios, como Jesus fazia, porque o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha plenitude do Espírito. Nós não temos. O batismo é o começo, é a primeira experiência, e a partir daí você pode se consagrar cada vez mais para ser mais cheios do Espírito Santo. Então, já passamos pela experiência do novo nascimento, já nos batizamos na água, uma demonstração pública da nossa fé. O Espírito Santo já está morando em nós e, como eu disse, o nosso corpo se torna santuário de Deus. Nós somos agora templo de Deus. E depois dessa primeira experiência do novo nascimento, você precisa prosseguir, você precisa viver esta segunda experiência, que é o batismo do Espírito Santo. E nós falamos no primeiro vídeo que quando nós somos batizados no Espírito Santo, nós somos revestidos de poder para sermos testemunhas de Cristo, para pregarmos o Evangelho, para falarmos com ousadia de Jesus, da sua palavra. E nós vamos receber a cada dia uma força sobrenatural para suportarmos as perseguições que com certeza virão e até a morte às vezes. Muitos mártires passaram pela morte porque falavam e pregavam sobre Jesus. Então vamos ver agora algumas passagens bíblicas onde está relatado essas diversas formas como o Espírito Santo se revelou. E talvez até você tenha vivido já alguma experiência similar na sua caminhada. Então fique atento que nós vamos ler agora Atos 1, de 12 a 14. Abra sua Bíblia e vamos juntos. E nós lemos: então voltaram para Jerusalém os discípulos. Jesus ascendeu para os céus e disse a eles que voltassem para Jerusalém, do monte chamado Olival, que era o Monte das Oliveiras, que dista de Jerusalém
como uma jornada de um sábado. Quando ali entraram, eles subiram para o cenáculo, que era a casa da mãe de Marcos. E se reuniram lá Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. O que é que eles estavam fazendo lá? Segundo a recomendação de Jesus. Eles estavam sendo obedientes. Eles permaneceram nesse lugar, perseverando unânimes em oração, juntamente com as mulheres que também eram discípulas de Jesus, com Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Então, segundo a orientação de Jesus, os discípulos voltaram para Jerusalém e permaneceram reunidos no cenáculo. Agora, vamos em Atos 2, a partir do verso 1. Aí a Bíblia está nos relatando como foi a descida do Espírito Santo, o dia de Pentecostes. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, que é 50 dias após a Páscoa, estavam todos reunidos no mesmo lugar, estavam reunidos no templo. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram ali naquele momento línguas distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Quando fala aqui que foram distribuídas línguas como de fogo e pousou sobre cada um deles, isso é uma forma simbólica de descrever a manifestação do Espírito Santo ali naquele momento, naquele lugar. Com a descida do Espírito Santo, eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas. Estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as partes do mundo. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, aquele estrondo, aquele som como de um vento impetuoso, aquelas pessoas falando em línguas, quando se fez ouvir aquela voz, a multidão afluiu e ficou perplexa diante daquele cenário. Porque cada um que estava ali eram pessoas de várias nações, ouviam falar na sua própria língua. O Espírito Santo estava se manifestando através daqueles que estavam ali reunidos em uníssono, em unidade, em oração, em obediência a Jesus. Mas tinha povos de várias nações e cada um ouvia o que eles falavam na sua própria língua. Foi uma manifestação sobrenatural. E aí eles dizem: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Porque Pedro, João, Tiago eram galileus. E como é que nós ouvimos cada um em nossa própria língua materna? Eles estavam sem entender, mas era um evento sobrenatural. O Espírito Santo desceu naquele lugar e concedeu que cada um falasse em uma determinada língua. Então, o Pentecostes, a festa de Pentecostes que nós hoje comemoramos, são 50 dias após a Páscoa, e é também chamada Festa das Semanas, ou Festa da Colheita, ou Festa dos Primeiros Frutos. Você pode checar isso em Deuteronômio 16, 10. E quando se faz referência aqui que o Espírito Santo desceu do céu e veio um som como de um vento impetuoso, nós podemos ir em Ezequiel 37, 9, que aí temos também uma passagem que nos mostra que através de um vento impetuoso o Espírito Santo pode se manifestar. É uma das formas que ele pode se manifestar. Em Ezequiel 37,
9, nós lemos a ordem que foi dada a Ezequiel pelo Senhor para dar vida àqueles ossos secos. Você lembra, aqueles ossos secos que estavam ali, e o Senhor deu uma ordem ao profeta Ezequiel, e ele disse, Ezequiel falando, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe, assim como diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Então, nós vemos aí o Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo, sendo também, analogicamente, como de ventos impetuosos. Ele vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Aquele vale de ossos secos, o Espírito Santo ia dar vida. E assim ele nos dá vida também. Somos pessoas mortas sem Cristo. E quando ele vem, ele começa a nos vivificar. Agora, esse vento impetuoso que nós podemos receber, que talvez você receba, já tenha recebido, já tenha se batizado e continue sendo cheio do Espírito Santo, é um símbolo do Espírito de Deus. Nós podemos traduzir esse vento impetuoso como o poder de Deus, a soberania de Deus e a liberdade que Deus tem para descer sobre seu povo. Em João 3,8, nós também vemos uma analogia do vento com o Espírito. Nós lemos, o vento sopra onde quer. Ou seja, você pode substituir vento pelo Espírito Santo. O Espírito Santo sopra onde quer. Ouves a sua voz, você ouve a sua voz, mas você não sabe de onde vem, você fica meio confusa. E também não sabe para onde vai. Isso é soberania de Deus. Ele faz como Ele quer. E nós nem sempre entendemos as formas que o Espírito Santo se manifesta. Assim é todo que é nascido do Espírito. Ou seja, o Espírito Santo vem sobre nós, pessoas mortas, nos traz a vida, nos traz a fé em Jesus como nosso Salvador. Nós somos batizados nas águas, nós somos batizados no Espírito Santo e prosseguimos nossa caminhada para sermos cheios do Espírito Santo. Então, nesse momento, foi uma experiência de grande êxtase, vivida por toda aquela multidão de pessoas de várias nações, culturas diferentes, línguas totalmente diferentes. E eles ficaram sem entender como é que eles estavam ouvindo na sua língua materna. Eles ouviram a palavra de Deus em sua própria língua materna, por meio da pregação dos apóstolos. Então veja que experiência maravilhosa, sobrenatural, porque nós não conseguimos explicar isso naturalmente. E quando nós vamos no livro de Joel, nós lemos também essa profecia sobre o derramamento do Espírito Santo. E Joel diz que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, sobre todo homem pecaminoso, carnal. E o efeito desse derramamento do Espírito Santo poderia trazer profecias, poderia trazer visões, poderia trazer sonhos. Você pode ler lá no livro de Joel, se não me engano é Joel capítulo 2, para você se inteirar desta profecia e fazer essa correlação com Atos 2. Um outro evento que nós podemos citar aqui está em Atos 10, de 44 a 47. Abra sua Bíblia. Nesse evento, o Espírito Santo desce sobre os gentios. Não só sobre os judeus, sobre os gentios. Então vamos ler. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Pedro estava na casa de Cornélio. Esse evento aconteceu na casa de Cornélio. Cornélio era um oficial romano, não era judeu, mas ele tinha uma peculiaridade. Ele participava do culto na sinagoga. Ele guardava o sábado como os judeus guardavam.
E ele também cumpria os rituais quanto à alimentação. Nós sabemos que os judeus têm um rito quanto à sua alimentação. Não come determinados alimentos. E Cornélio seguia esses preceitos, apesar de ser um gentil e de ser um oficial romano. Nós podemos dizer que Cornélio ele tinha a qualificação de um discípulo. Porém, ele não era circuncidado. E ele também não tinha vivido a experiência do batismo. Mas ele ansiava por isso, porque ele ia na sinagoga, ele dava esmola aos pobres, ele cumpria com alguns ritos judaicos, então era porque o seu coração estava se inclinando às coisas do Senhor. E um dia Cornélio recebeu uma visão, quando aparece um anjo que diz para ele mandar homens a Jope, onde estava Pedro, e chamar Pedro para ir até a casa dele. Mas Pedro era judeu e todo judeu tinha essa convicção de que era ordem de Deus, de não entrar na casa de um gentio, de não manter qualquer tipo de relação com um gentio. Então, Deus sabia que Pedro ia resistir a esse chamado de Cornélio. Aí, o Senhor, sabiamente, tocou em Cornélio, mandou um anjo e disse a ele que mandasse homens para buscar Pedro, mas ele também fez Pedro viver uma experiência sobrenatural, para ele não ter dúvidas que ele deveria seguir aquela ordem e seguir aquelas pessoas que Cornélio mandaria lá na sua casa. Então, enquanto Pedro pregava a Cornélio, Pedro recebeu, entendeu, através da experiência que ele viveu, dos lençóis, dos animais imundos, você pode ler isso na Bíblia. E aí Pedro entendeu que era uma ordem divina, e aí ele foi até a casa de Cornélio. Quando Pedro falava estas coisas, estava ali ministrando a palavra, caiu o Espírito Santo, foi derramado o Espírito Santo sobre todos aqueles que estavam ali na casa de Cornélio, ouvindo essas palavras. E aqueles fiéis que eram da circuncisão, que eram judeus, que vieram com Pedro, foram com Pedro até a casa de Cornélio, ficaram muito admirados, porque eles achavam que o Espírito Santo ia ser derramado sobre os judeus, mas aí, naquele momento, eles entenderam que o Espírito Santo também estava sendo derramado sobre os gentios e que isso era vontade do Senhor. E aí, também, nesse derramamento do Espírito Santo na casa de Cornélio, eles ouviram falar em línguas, as pessoas que receberam o Espírito Santo também se manifestaram dessa forma, falando em línguas, engrandecendo a Deus, porque só engrandece a Deus quem tem o Espírito Santo dentro de si. Quem não tem, não consegue engrandecer a Deus. Então perguntou Pedro, vendo todo aquele cenário, tudo aquilo que estava acontecendo: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Então, neste evento da casa de Cornélio, eles foram batizados primeiro no Espírito Santo e depois foram batizados nas águas, porque Pedro entendeu que aquele evento era um evento sobrenatural e que era a vontade do Senhor. Tem uma outra passagem também que nos mostra manifestações do batismo no Espírito Santo. Vamos lá, em Atos 19, de 2 a 5. Paulo está em Éfeso e nós lemos o seguinte: aconteceu que, estando Apolo, outro discípulo de Jesus, em Corinto,
Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou a esses discípulos: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Eles estavam perguntando: vocês já foram batizados no Espírito Santo? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: e vocês foram batizados em quê? Em nome de quem? Responderam: nós fomos batizados no batismo de João. E aí Paulo explica a eles: não, o batismo de João é um batismo de arrependimento. E ele estava ali, João Batista estava ali dizendo, quando batizava no Rio Jordão, que eles se arrependessem porque o reino estava chegando. E que João Batista estava batizando para que eles se arrependessem para receber a vinda, a chegada de Jesus. Mas que Jesus viria e batizaria eles com o Espírito Santo. Então, eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E aí Paulo impôs suas mãos e veio sobre eles o Espírito Santo. Neste momento, eles experimentaram o batismo em nome de Jesus, o batismo nas águas, em nome de Jesus, e também, concomitantemente, receberam o batismo no Espírito Santo. E as manifestações aí também eram: falaram em línguas e também profetizaram. Então nós vemos aqui nessa manifestação que houve outro tipo de evidência do batismo do Espírito Santo. Não só falar em línguas, mas também a profecia. Pode ser uma evidência. Você pode não falar em línguas nessa experiência que você viveu ou que vai viver no batismo com o Espírito Santo, mas você pode profetizar. E isso é uma forma de nós dizermos: não, houve realmente aqui o Espírito Santo desceu e ele foi batizado no Espírito Santo. Então vamos ver agora, nesses 3 eventos, qual era o cenário de cada evento. Só para a gente ter a certeza, a convicção, a clareza. Como aconteceu, em que cenário aconteceu isso? Que houve esse derramamento do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, que era o dia de Pentecostes, os discípulos estavam reunidos e unânimes em oração. É a primeira evidência. E o primeiro recado para nós. Se você está buscando o batismo no Espírito Santo, permaneça unidos, em uníssono, na sua igreja local, orando. Permaneça em oração, porque foi esse cenário, lá em Atos 2, que houve derramamento do Espírito Santo. Então, nós vemos aí que a unidade é um pré-requisito indispensável para vivermos as experiências com Cristo como igreja, como corpo de Cristo. Precisamos ter essa unidade. Infelizmente, nós vemos hoje a Igreja de Cristo se dividindo muito, perdendo essa unidade, às vezes por coisas tão fúteis, coisas tão sem importância, às vezes interpretação que um tem diferente do outro, mas que em vez de buscar ao Senhor para ter interpretação correta, prefere dividir a igreja e se tornar um novo pastor, um novo ministro. Tudo isso é uma quebra da unidade do corpo de Cristo, e isso vai prejudicar também o desenvolvimento dessa igreja no nível espiritual. Ainda nesse evento de Atos 2, nós vemos a obediência dos apóstolos com orientação a Jesus. Voltem para Jerusalém, permaneçam lá, reunidos em oração e em unidade até a descida do Espírito Santo. Então, nós precisamos observar o cenário onde cada coisa aconteceu, cada manifestação, cada derramamento do Espírito Santo aconteceu. Então, em Atos 2, nós vemos a questão da obediência à ordem de Jesus, a questão de permanecerem unidos em oração e em unidade. E aí houve o derramamento do Espírito Santo.
Em Atos capítulo 10, que foi o evento na casa de Cornélio, o Espírito Santo caiu sobre os gentios enquanto Pedro ministrava a palavra. Então veja que na sua igreja local, no momento da ministração da palavra, você pode também viver essa experiência. O Espírito Santo pode vir sobre você. Vai depender do seu coração, como você está atento à palavra, você está se entregando ali totalmente. Aquilo que você está ouvindo, você pode passar por essa experiência, porque foi assim que aconteceu na casa de Cornélio. E ali também foi manifestado o falar em línguas, o povo engrandecia a Deus, exaltava a Deus. Quando nós estamos exaltando a Deus, tu és maravilhoso, tu és o meu Salvador, tu és o Messias enviado, você está engrandecendo, você está atraindo a presença de Deus e você pode também experimentar o derramamento do Espírito Santo neste momento, que você está engrandecendo a Deus. E outro ponto que nós observamos nessa experiência de Cornélio é que Cornélio, sendo um gentio, ele tinha uma conduta diferente dos demais gentios. Ele tinha uma conduta como se fosse um discípulo de Jesus. Ele frequentava as sinagogas, ele participava dos cultos, ele guardava o sábado, ele seguia os ritos dos judeus quanto à alimentação. Então veja que a conduta aí de Cornélio possibilitou, criou uma atmosfera favorável a ele receber aquele anjo através de uma visão e chamar Pedro, e tudo isso acontecer na sua casa, não só para ele, mas para a sua família e para os que estavam ali presentes. Em Atos capítulo 19, nós vemos que os discípulos que Paulo encontrou, eles disseram que só foram batizados no batismo de João, mas Paulo esclareceu que eles precisavam receber o batismo em nome de Jesus. E também nós vemos aí a questão da imposição de mãos, que faz parte também do alicerce do cristão. A imposição de mãos veio sobre eles, o batismo do Espírito Santo, a estes que estavam lá em Éfeso, pela imposição de mãos do apóstolo Paulo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo tinha uma autoridade, ele tinha a autoridade do Senhor para fazer descer ali o Espírito Santo sobre aqueles que lá estavam, através da imposição de mãos. Então, a imposição de mãos de um ministro, de um pastor com espírito reto, um pastor consagrado ao Senhor, pode trazer um batismo também, o derramamento do Espírito Santo sobre aquela congregação. E aí, neste caso, nós vemos que, além do Espírito Santo se manifestar através das línguas faladas, ele se manifestou também através de profecias que foram dadas ali. Então, até aqui nós vemos duas formas do Espírito Santo se manifestar: através de falar em línguas e através de profecias. Então, eu quis trazer esses cenários para que você fique atento e que você, não é só a gente saber a história de como aconteceu, a gente precisa trazer todas essas experiências para a nossa vida e desejar ter também, passar também por essas experiências. Só assim é que nós seremos batizados no Espírito Santo e, continuando na nossa caminhada, nós vamos sendo cada dia mais cheios do Espírito e vamos receber mais poder, mais autoridade para fazer tudo aquilo que Jesus fez aqui, enquanto esteve aqui na terra. Então, esse vídeo eu vou ficar por aqui, não deixe de ver ele completo, e no próximo vídeo provavelmente nós ainda vamos destacar algumas experiências vividas por homens de Deus que também tinham
essa autoridade de Cristo, que também tinham o Espírito Santo, que eram cheios do Espírito Santo e que através do Espírito Santo eles mostraram poder, eles mostraram autoridade e eles foram testemunhas vivas de Jesus aqui na terra. Muito obrigado pela sua audiência, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, não deixe de compartilhar porque você vai estar proclamando a palavra de Deus e você vai ser beneficiado por isso. E no próximo domingo nós nos encontraremos. Até lá!